Alô, amigos, esse é o canal Roberto Kodama, trazendo a entrevista do técnico Kleber Xavier, após o empate do Santos com o CRB pela Copa do Brasil. Veja o que ele falou. É um ambiente que já existia, né? Teve aquela invasão do CT antes, a gente sabia que se o resultado não viesse, a pressão continuaria. Tentamos trabalhar nos dois treinamentos, além das questões táticas do jogo, a questão mental também. Kleber. No segundo tempo fica aquele jogo que vai mudando, fica um jogo muito aleatório quando vai mais para o final, embora a entrada de alguns atletas, né? O Matheus entrou muito bem no jogo, na minha visão, o David entrou muito bem no jogo, né? Teve que entrar no intervalo em substituição ao Guilherme, que acabou sentindo, né? O Léo também teve uma boa entrada, o Rincon teve uma boa entrada. A gente consegue equilibrar e entra mais no campo adversário, mas aí também não consegue ser efetivo nas finalizações. Boa noite, Kleber, aqui à sua direita. Thiago Jordão, do Varanda Futebol Debate. Seja bem-vindo ao Santos. Obrigado. Você mencionou o Guilherme aí nas suas substituições. O Guilherme não vive grande fase com a equipe do Santos, né? A torcida está pegando muito no pé dele. Eu gostaria de saber se você teve uma conversa específica com o Guilherme a respeito da sua saúde emocional, né? A gente vê essa questão crescendo cada vez mais no futebol, e o Santos, que não possui departamento de psicologia, se você também pretende adotar esse departamento no Santos Futebol Clube. Obrigado. Quando a gente chega assim muito rápido no processo, a gente tem que tomar algumas decisões rápidas, né? Uma das decisões que eu tomei foi trazer principalmente aqueles jogadores que estavam mais pressionados, como o Pituca e o Guilherme, de volta para o jogo numa condição melhor, né? Tive uma conversa assim com o Guilherme, sim com o Pituca, tentando trazer ele nessa condição para o jogo, né? Se colocar à disposição, que passariam por essa situação com a cabeça forte, mas a resposta não veio. Infelizmente, o Guilherme acabou se lesionando, né? O Pituca fez um jogo médio, embora pressionado, né? Fez um jogo médio. E a gente, quanto a outra pergunta que tu fez da questão de psicologia e outros detalhes do clube, a gente tem que andar depois com o tempo para a gente poder conversar com a direção e se situar mais dentro do clube em alguns aspectos. Kleber, boa noite. Boa noite. Felipe Camargo, de Olho no Peixe. Queria que você pudesse dizer se essa lesão, o que foi que o Guilherme teve exatamente, se é algo que, num primeiro momento, você consegue nos passar, se é algo que pode preocupar ou não, porque é mais um jogador do elenco do Santos que passa a ter problema muscular. O Santos já perdeu praticamente meio time titular que está entregue ao departamento médico. E o que dá para tirar dessa tua estreia de positivo, daquilo que você entende que isso daqui eu consigo carregar para o jogo já de Porto Alegre de positivo, Kleber? A questão do Guilherme é uma lesão muscular, vamos dizer assim, ou um problema muscular que amanhã vai ser avaliado com mais profundidade para a gente saber o grau disso, né? Eu não posso te responder agora, mas sentiu sem condições de voltar para o segundo tempo. Espero que não seja nada mais grave para a gente não perder mais um atleta. De positivo, a entrega, né? E aquela dedicação ao jogo, aquela vontade de sair dessa situação que traz essa ansiedade, como eu falei, eu acho que acaba passando um pouquinho do ponto, né? Por isso a bola queimando um pouquinho no pé, por isso alguma situação de definição que a gente podia ter melhorado, principalmente na criação e no último terço, e quando toma o gol perde um pouco o controle disso, até voltar para o jogo, né? Volta para o jogo com as modificações também daqueles jogadores que eu falei que entraram bem, e a gente consegue reequilibrar, né? Mas essa é uma competição que ela começa agora, volta depois mais para o final do mês, e agora é recuperar esses atletas e é focar para o próximo jogo. Mas gostei de positivo a entrega dos atletas. E alguns aspectos que a gente vai reanalisar, já conversamos agora ali com a comissão, amanhã vamos avaliar com mais calma a análise do jogo, que é sempre assim que a gente faz, avalia o jogo nos mínimos detalhes, conversa com os atletas sobre essa análise, né, e começa a trabalhar para o jogo do Grêmio.
Kleber aqui, boa noite. Luiz Boa Fabiani, noite. da Rádio Bandeirantes. No segundo tempo da partida, você ensaiou um time no 4-4-2, já na reta final, tendo o David Washington e o Tiquinho atuando juntos. Eu queria que você explicasse um pouco da orientação, tendo 2 9s juntos, a respeito de função que cada um deveria exercer, e se essa é uma possibilidade que você pensa também para início de jogo e não só quando o Santos precisa fazer gols. Obrigado. Certo. Essa situação já teve no jogo passado, né? Quando o Sampaio estava no comando, e também pela a falta de uma opção de um meia, né, para que a gente pudesse manter aquilo que a gente vinha fazendo, né? A gente perde alguns jogadores, né, que devem estar de volta agora no fim de semana, Soteldo, Tassiano, Bom Tempo, né? Aí ganhamos para o próximo jogo, mas para esse jogo eu fico com poucas opções, né, para que pudesse resolver o jogo daquela maneira, e a ideia foi isso. Um externo de profundidade pelo lado esquerdo com o Matheus, 2 jogadores que fizeram a função, o Tiquinho um pouco mais recuado, e o David entrou no jogo pelo lado para a gente tentar uma jogada pessoal, uma jogada de diagonal para a entrada do David por característica, né? Depois a gente leva ele para dentro, como tu falou, e o Roleiser que faz essas 2 funções, né? De armador por dentro ou de armador de flutuação, com a entrada do Léo para ganhar mais espaço de profundidade. Essa foi a tentativa. Kleber, boa noite. Boa Vitor noite. Salles, Peixão TV, Labrado Santista. Você teve pouco tempo para treinar, de fato, isso a gente sabe. Mas hoje a gente viu um time um pouco mais compactado, só que tomando muita bola nas costas e teus defensores pouco combativos. A gente via o CRB trocando muito passe perto da área do Santos. Você concorda que isso foi um problema na partida de hoje? E se foi, com as peças que você tem, você consegue solucionar esse problema? Obrigado. A gente precisa trabalhar, a gente precisa melhorar os nossos números. De novo, a gente vai para um jogo que a gente terá um dia, né, que é contra o Grêmio, pouco tempo de trabalho. Agora, para outra semana, a gente tem uma situação melhor, com 6, 7 dias de trabalho para o jogo contra o Ceará e com a volta de alguns atletas importantes para a equipe também, com mais opções, né? E ganha opções do Mateuzinho, né, do Matheus Xavier, que entrou no jogo e eu gostei, né? Ganha opções do Léo Godoy, que entrou também. Eu acho que o time do CRB é um time que tem bom pé, é um time que é bem trabalhado, está fazendo um grande trabalho na Série B e consegue nos empurrar e consegue trabalhar. E também eu tenho a convicção que essa marcação zonal na média baixa ela está melhorando, mas precisa ainda de uma continuidade de trabalho, de mais tempo de trabalho. Não é estalar dedo que mas a gente reconhece que a gente precisa melhorar e precisa melhorar os nossos números defensivos e ofensivos.